Primeiramente, para entender o curso de gravitação universal, né, vamos estudar a origem do sistema solar. Então, muitas teorias sucederam até que chegássemos à concepção atual do sistema solar. De início, era misticismo e a religião dissociavam as ideias sobre o universo do caráter científico. Foram os gregos os fundadores da ciência modernamente conhecida por astronomia, no século II depois de Cristo. O primeiro a apresentar esse modelo aqui, ó, do sistema solar, foi Cláudio Ptolomeu, matemático, geógrafo e astrônomo. Propôs um modelo planetário em que a Terra era o centro do sistema solar. Então, quando a gente fala que a Terra era o centro do sistema solar, é conhecido como modelo geocêntrico. Então, veja bem, a primeira ideia não estava tão correta, né? Que a Terra estava parada e a Lua e o Sol apresentavam trajetórias circulares. Então, a Lua, o Sol e os demais planetas conhecidos aqui, na época, ó, Vênus, Mercúrio e Marte, a Terra era centro do universo, estava estática, né, no centro do universo, os demais, a Lua, o Sol e esses planetas aqui, ó, Mercúrio, Vênus e Marte, então não conhecia o restante dos planetas, né, na época de Ptolomeu, porque naquela época não tinha telescópios mais avançados, né? Então aqui era uma observação bem rudimentar, né? Então, depois do sistema geocêntrico, surge o sistema heliocêntrico de Copérnico. Então, no século XVI, o monge polonês chamado Nicolau Copérnico adquire conhecimento de um novo sistema solar. Segundo ele, o Sol, e não a Terra, seria o centro em torno do qual deveria gravitar em órbitas circulares a Terra e todos os planetas conhecidos. Então, Nicolau Copérnico apresentou uma concepção revolucionária para o sistema solar. Segundo ele, o Sol e não a Terra seria o centro em torno do qual deveriam gravitar em órbitas circulares a Terra e todos os planetas conhecidos. Embora mais simples do que Ptolomeu, o modelo de Copérnico era heliocêntrico. Então, o heliocêntrico admite o Sol como centro do sistema. Já o geocêntrico de Ptolomeu, a Terra que era centro do universo. Então, vamos para o simulador, né? Então, sistema de Ptolomeu e sistema de Copérnico. Então, veja bem que no de Ptolomeu, a Terra era o centro, orbitava sobre ele, ó, a Lua, que está mais próximo ao nosso satélite natural, que é a Lua. O Sol também estava orbitando em órbita circular em torno da Terra. Aí você tem aqui, ó, Mercúrio, Vênus e Marte. Então, esse aqui é o sistema de Ptolomeu. Então, o sistema de Ptolomeu, sistema geocêntrico, a Terra estava estacionária, a Lua e o Sol orbitavam em torno da Terra com trajetórias circulares, e os planetas conhecidos na época eram Mercúrio, Vênus e Marte apenas. Já o sistema de Nicolau Copérnico já é um sistema heliocêntrico. O Sol é centro do universo, né, do sistema solar. A Terra, a Lua e os demais planetas estavam orbitando, e a trajetória era uma órbita circular em torno do Sol. E, além disso, Copérnico conseguiu explicar por que surgiu o dia e a noite, né? Sabemos hoje que é devido à rotação da Terra em torno do seu eixo de rotação. Então, o que explica a duração do dia e da noite é o movimento de rotação da Terra, que já era explicado por
Nicolau Copérnico. Isso já era uma revolução. Então, esse aqui é o sistema de Copérnico, heliocêntrico, Sol centro do sistema solar, né? A trajetória continuava circular e foi Copérnico que descreveu o movimento de rotação da Terra para explicar a duração do dia e da noite. Então, além do movimento de translação em torno do Sol, a Terra apresentava também um movimento aqui, ó, de rotação. O importante é adepto, que nós estudamos no curso de cinemática, né? Movimento de queda livre, foi o físico Galileu Galilei, 1564, 1642. Devido às necessidades de suas observações astronômicas, Galileu construiu diversas lunetas. Com ela, ele descobriu o satélite de Júpiter, os anéis de Saturno e as manchas solares e detalhes também da Lua. E, além disso, elaborou mapas celestes de rara precisão na época. Após estudo de Galileu, professor de Kepler, né? Mentor de Kepler, quando era estudante, que é o Tycho Brahe, deixou cálculos, aí ele aprofundou nesses cálculos e generalizou. Então, Kepler aprofundou o estudo, né, com cálculos que, para a época, eram muito avançados, né? E conseguiu, assim, explicar o movimento dos planetas e de satélites em torno do Sol. Só que aí os modelos matemáticos estudados por Kepler já não consideravam mais circunferência, e sim trajetória elíptica. Então vamos lá. Desde Kepler, a crescente controvérsia entre os dois modelos, né? Ptolomeu, que era geocêntrico, Terra como centro do universo, e Copérnico, heliocêntrico, Sol como centro do universo, levou os astrônomos a estudos mais profundos. A matemática conseguiu evoluir de tal maneira, né, que as medidas feitas por um instrumento igual à luneta astronômica de Galileu permitiu fazer medidas e chegar a conclusões mais precisas, né, sobre o sistema solar. Então, quem fez o estudo mais geral do movimento do planeta? Johannes Kepler, astrônomo alemão Johannes Kepler, 1571 a 1630. Foi quem conseguiu descrever de modo preciso o movimento dos planetas. Então, por isso que ele generalizou o movimento dos planetas e a trajetória. Então, Ptolomeu e Copérnico, trajetória circular, circunferência. Johannes Kepler conseguiu desenvolver, com estudo mais aprofundado, generalizar o movimento dos planetas e a trajetória com 3 leis gerais, né? Que são as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é chamada também de lei das órbitas. Então, as órbitas descritas pelos planetas são elipses, com o Sol ocupando um dos focos. Então, ó, veja bem, a primeira lei de Kepler, a órbita não é circular, a órbita é elíptica. A elipse, essa trajetória aqui que parece meio oval, ó, então não é uma circunferência certinha, né? É uma circunferência meio oval, né? Então a elipse, ela não tem um centro só aqui, né? Agora ela tem 2 pontos que são chamados de pontos focais. Então, diferentemente da circunferência, a circunferência, o foco 1 coincide com o foco 2, aí a circunferência é perfeita, ou seja, ela teria excentricidade zero, né? Depois a gente vai ver o que é excentricidade. Então, um elipse, diferentemente da circunferência,
define-se 2 focos. Na circunferência, define-se apenas um foco, que é o centro da circunferência. Então, na elipse, existe 2 focos. Na circunferência, existe apenas um foco. Então, o que diz a primeira lei de Kepler? As órbitas descritas pelos planetas são elipses, com o Sol ocupando um dos focos. Então, veja bem que o Sol ocupa um dos focos. Primeira lei de Kepler. Então, está aqui o Sol, está aqui o planeta Mercúrio. Faz o planeta colidir com o Sol para ver o que acontece. Beleza. Então, lá, primeiro, Mercúrio, 58, a posição em relação ao Sol. Dá uma velocidade de 48 quilômetros. Trajetória elíptica, né? Não é uma circunferência, trajetória elíptica. Então, primeiro, planeta mais próximo do Sol aqui, trajetória elíptica, Mercúrio. Agora, Vênus, posição 108 vezes 10 a sexta quilômetro, ou 108 milhões de quilômetros do Sol, Vênus, com velocidade de 35 quilômetros por segundo. 108, certo? Velocidade 35. Veja bem que não é uma circunferência, ó. Tá vendo? O Sol não está no centro. Tá vendo? As trajetórias são elípticas. Agora, a Terra, terceiro planeta depois do Sol, a Terra, está a 150 milhões de quilômetros do Sol, velocidade dela aqui, 30 quilômetros por segundo. E Marte, mais distante ainda, né? Velocidade 24 metros por segundo. Tá. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí 200 e velocidade 24. E Marte, veja bem que é bem mais lento, né? Isso aqui já é a terceira lei de Kepler, né? Quanto mais distante, maior é o período de revolução de um planeta em torno do Sol. Ele demora mais, tá vendo? A dar uma volta em torno do Sol. Veja bem que o Sol está sempre em um dos focos. Ó. Então, isso é a primeira lei. Ó. Trajetória dos planetas é um elipse. Então, não pode confundir, né? As leis de Kepler com o sistema geocêntrico de Ptolomeu, heliocêntrico de Copérnico, né? Então, quem fez um estudo mais aprofundado, que tinha, assim, modelos matemáticos, a matemática estava evoluída a tal ponto que permitiu fazer um estudo mais correto sobre a trajetória e o movimento dos planetas em torno do Sol. Quem foi esse cientista? Johannes Kepler. Ele generalizou com as leis de Kepler. Então, vimos sistema solar, né? Novamente, ó. Ptolomeu, geocêntrico, aqui a Terra, centro do universo, o Sol, a Lua e os demais planetas orbitando em trajetória circular em torno da Terra. Sistema geocêntrico de Ptolomeu. Nicolau Copérnico, heliocêntrico, aqui o Sol como centro do universo, a Terra, a Lua e os demais planetas orbitavam, continuava aqui a trajetória circular em torno do Sol, só que o Sol era centro do sistema solar, sistema heliocêntrico. E cuidado que foi Copérnico que foi o primeiro a falar sobre o movimento de rotação da Terra para definir o período do dia e da noite.